estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite, amigos que nos acompanham pelas redes sociais do Centro Espírita Chico Xavier. Nós vamos dar início à programação do estudo do Evangelho desta noite, abordando o tema Oração em Família, Evangelho no Lar. Vamos inicialmente fazer a leitura da mensagem do livro Jesus no Lar, a mensagem O Culto Cristão no Lar,
uma mensagem ditada pelo espírito Neio Lúcio e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos. E como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizer improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma desejada. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quanto nos procuram assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido. Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade do momento em que aqui nos encontramos, realizando mais uma atividade de estudo do Evangelho. Agradecer a nosso Pai Maior pelas bênçãos da vida, por estarmos nesse momento reencarnados no planeta, vivenciando momentos de muitos aprendizados, e pedir as bênçãos de Deus, o amparo do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade amiga para esse momento em que aqui estaremos conversando sobre os ensinamentos de Jesus para o lar e para a família. Muita paz a todos. Como nós vimos na mensagem que acabamos de ler, Jesus deixa claro para Pedro que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Então, é lá
é nesse ninho acolhedor que as almas recebem as primeiras orientações, os primeiros ensinamentos, as primeiras conduções para a vida. E diz também que a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Quer dizer, é a partir do lar que se encaminham as almas para esse convívio social. Então, o lar exporta caracteres, o lar forma o ser para essa convivência. E como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Como é que nós vamos ter uma sociedade fraterna, amorosa, respeitosa, se não houver essa preparação, se não houver esse direcionamento a partir do lar? A sociedade é o conjunto de lares. Quer dizer, essa nossa sociedade se forma a partir dos lares existentes. E cada lar é uma mini-sociedade. De acordo com o que essa mini-sociedade, esse lar preparar, organizar e encaminhar para essa sociedade, é que nós teremos o resultado, que vai se refletir nessa sociedade global. Nós temos visto aí uma sociedade um tanto desajustada, desequilibrada. Será isso? Quer isso dizer que o lar está em desequilíbrio? Precisamos pensar sobre isso. André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos diz que o lar é instituição essencialmente divina, em que se deve viver dentro de suas portas com o coração e com a alma. Porque no lar encontram-se mais que corpos, encontram-se almas trazendo sua programação espiritual na busca do aperfeiçoamento. Então, veja bem, nós temos essa visão de lar, nós temos esse entendimento de que ali não se encontram apenas corpos, e sim almas, espíritos que no mundo espiritual se organizaram, programaram aquela vivência, aquela experiência, com a finalidade primeira do aperfeiçoamento. Então, dentro dessa instituição divina, porque o lar é uma criação divina, nós temos que ali nos posicionarmos, estarmos com o coração e com a alma, com sentimentos verdadeiros, em prol desses irmãos que lá se encontram, que são almas que estão em aperfeiçoamento, estão esperando de nós um direcionamento. E em razão dessa importância do lar, ele é o primeiro a sofrer os ataques e abalos da busca desordenada pelos valores materialistas e imediatistas da sociedade moderna, à custa do desprezo aos valores mais sagrados da família. Então, essa instituição divina, estruturada por Deus para a evolução dos seres, para que cheguemos um dia a essa família universal, ela sofre ataques e abalos das trevas, daqueles que não desejam que o planeta evolua, que a sociedade se melhore. E como entendem que esse cadinho purificador, que o lar é justamente esse ambiente de formação do ser, os ataques e os abalos são direcionados, em primeiro lugar, para ele. E os Espíritos nos dizem, no livro A Gênese, que os conflitos presentes na era de transição atingirão de frente a organização familiar e a educação dos filhos. Então, nós estamos vivendo um momento que deixa claro essa informação que os Espíritos nos trazem. A família está sendo atingida, assim, de frente. A organização familiar e a educação dos filhos está sofrendo muito por falta desse entendimento, desse acompanhamento. Nós estamos vendo aí, cada momento, as famílias se desestruturando, os filhos em abandono, largados, sem um entendimento, sem uma orientação, e isso está se refletindo na nossa sociedade, está se refletindo principalmente nesse momento de transição que nós estamos vivendo. Então, o Joana nos diz que faz-se urgente o retorno de Jesus à família. Quando Jesus se adentra no lar, a família se reconstrói e os seus membros descobrem os objetivos da consanguinidade, estabelecendo metas de dignificação que são alcançadas a pouco e pouco. Então, urgentemente, a família necessita da presença de Jesus entre eles, para que ela possa se reconstruir, para que todos possam entender o objetivo de estarem juntos,
de terem reencarnado naquele momento em família, e a partir daí irem alcançando essas metas, pouco a pouco, de harmonização entre família, de afeto, tudo o que foi proposto num plano antes que essa família aqui se formasse. Então, o culto do Evangelho no Lar é uma fonte de paz e de proteção espiritual permanente, que não somente traz benefícios para a família que o realiza, como também para toda a vizinhança e também para todos aqueles por quem rogamos a proteção espiritual dos emissários divinos. Então, no momento que nós estamos realizando o culto do Evangelho no Lar, nós estamos jorrando luzes, energias em torno do nosso lar, em torno da nossa casa, da região que nos encontramos, beneficiando não só a nossa família, mas também a nossa vizinhança, aqueles por quem nós estamos rogando a proteção espiritual. Basta que se observe o antes e o depois do culto no Evangelho no Lar, para a gente perceber o quanto de harmonia a família conquistou e muitas vezes a vizinhança, o entorno. Então, o Espírito Emmanuel destaca a importância dessa prática nos lares quando afirma: o culto no Evangelho no Lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, não é uma inovação, é uma necessidade. Se somos cristãos, nós temos que buscar conhecer essa fonte cristalina desse ensinamento que Jesus nos trouxe. Como ele bem disse, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através daquelas lições que ele deixou. Então, no momento do estudo do Evangelho no Lar, que nós vamos estudar as mensagens do Cristo, nós estamos lançando essas raízes de aperfeiçoamento e de sublimação dentro do nosso lar, para aqueles espíritos que se encontram sob nossa responsabilidade e para os nossos espíritos também. E o Espírito Bezerra de Menezes também, falando sobre o Evangelho, nos diz: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Então, daí nós temos, no movimento espírita, essa prática de orientar o Evangelho no Lar nos nossos atendimentos fraternos, nas nossas conversas, nos nossos estudos, por compreendermos que é uma necessidade trazer a Boa Nova, trazer o ensinamento de Jesus para o nosso lar, para a nossa família, e também ofertar essa prática, o direcionamento dela, como realizar, os benefícios para todas as famílias, para que um dia possa Jesus estar presente em todos os lares dessa prática do estudo das suas verdades, dos seus ensinamentos. Então, a importância do culto do Evangelho no lar está presente a partir do momento em que nos reunimos para estudar o Evangelho de Jesus. Porque a partir daí nós vamos compreender os ensinamentos que ele nos trouxe. Nós sabemos que uma leitura superficial do Evangelho nos deixa com dúvidas, nós não entendemos bem os ensinamentos. Então, a partir do momento em que nós vamos estudar realmente, naquele momento, fazer aquela leitura, uma discussão entre todos os membros e tudo, nós vamos descobrindo mais e mais os ensinamentos de Jesus, contextualizando, atualizando, e a gente vai percebendo o quanto ele está presente em nossas vidas, o quanto as orientações podem nos auxiliar nas nossas vivências. Também é importante porque vai criar um hábito da família se reunir. Muitas vezes, hoje principalmente, a família anda muito dispersa por questões de horários, de agendas, uns não podem estar em determinado momento, outros em outros. E nesse momento do Evangelho no Lar, em que a família consegue se reunir para esse momento de fraternidade, ela começa a criar um hábito de ir se retomando aquele convívio familiar. Também a higienização do lar.
Quer dizer, nós vamos criar uma atmosfera de elevação, de sentimentos bons para o nosso lar, porque a partir do momento em que nós estamos estudando o Evangelho, nós vamos, com certeza, emitindo bons pensamentos, bons sentimentos, e isso vai fazer com que essa nossa atitude de melhoria e de transformação auxilie os irmãozinhos inferiores necessitados que estejam no nosso lar, para que eles se libertem, ou quando não, que eles não permaneçam mais no nosso lar, porque não existe mais uma atmosfera benéfica para eles. E favorecemos a influência dos mensageiros do bem, porque a partir do momento em que nós criamos uma atmosfera elevada para a nossa casa, nós começamos a atrair os bons espíritos que vêm nos auxiliar. Também vai facilitar para nós, tanto fora do lar, como nele, no nosso trabalho, onde quer que a gente se encontre, algumas atitudes que vão nos ajudar diante de dificuldades materiais e espirituais. Pelos ensinamentos que nós recebemos no Evangelho, nós vamos conseguir manter a mente vigilante em oração, porque nós já vamos ter esse entendimento do quanto é importante a vigilância e a oração em todos os momentos das nossas vidas, principalmente quando as dificuldades se apresentem, sejam elas materiais ou espirituais. Como também vamos elevar o nosso padrão vibratório e de todos os componentes do nosso lar. Com isso, nós vamos abrir as portas a essa presença do plano espiritual maior em nossas vidas, em nosso lar, em nosso convívio. Então, esse estudo, ele termina se tornando sério, porque nós vamos conhecendo, vamos compreendendo e sentindo exatamente os ensinamentos do Cristo e começando a exemplificar em todos os ambientes em que nos encontramos. Quantas vezes nós temos uma lição, Mestre Jesus, no nosso Evangelho, discutimos aquele Evangelho, e muitas vezes no outro dia surge uma situação em que nós somos como que convocados a nos testar. E aí a gente lembra daquele ensinamento. Ontem à noite o Evangelho falou sobre isso e isso. E aí a gente já tem uma outra postura, a gente já age e reage diferente de antes, quando a gente muitas vezes agia por impulso, sem ter noção realmente do quanto era importante a gente ter equilíbrio e harmonia. Então, nós vamos aqui buscar a informação desse roteiro para essa reunião. De que forma nós vamos realizar esse Evangelho no lar. Muitos de nós, muitos de vocês que estão nos acompanhando, já conhecem esse roteiro, já realizam esse Evangelho, mas com certeza alguns irmãos ainda não têm esse conhecimento, esse entendimento. Então, o que é importante, em primeiro lugar, para que se faça essa reunião do Evangelho no lar? Escolher um dia da semana, um dia, um horário, em que a família esteja sem compromissos. Veja bem, o Evangelho não nos pede que a gente encerre compromissos, que a gente deixe de fazer o que quer fazer, o que tem que fazer, de maneira nenhuma. Pede que se observe qual um dia da semana, qual um horário em que estarão todos livres de compromisso e que possam se reunir pelo menos durante uns 30 minutos. Escolhido o dia da semana, a partir daquele dia, vamos dizer que eu escolho a segunda-feira, toda segunda-feira naquele horário, eu já sei que é o meu compromisso. E sempre que a gente inicia uma tarefa dessa natureza, em que a gente não está habituado, a gente termina esquecendo um outro membro. Então é bom que se agende isso num lugar e que naquele dia cedo alguém lembre aos outros, olha, hoje nós temos o Evangelho no lar, para que todos possam retomar a consciência e naquele horário estarem juntos. Toda a família, até mesmo as crianças, não tem problema das crianças participarem. No primeiro momento elas vão tumultuar um pouco, mas a gente vai exercitar a paciência, a gente vai exercitar também um pouco de tolerância, e daqui a pouco elas estarão adaptadas também a esse ambiente. Então, quando ocorrer a presença de visitantes, pessoas que cheguem de repente à nossa casa, nesse horário, a gente
convida a pessoa a participar, comunica, esclarece a finalidade da reunião. Olha, você chegou num horário bom, nós vamos já começar o nosso Evangelho no Lar, que é uma prática que nós temos de nos reunir por alguns minutos, conversar sobre os ensinamentos de Jesus. Então, vamos participar conosco. E depois a gente conversa sobre o objetivo da visita. Com isso, nós vamos, de repente, despertar nas pessoas algo que elas ainda não tinham desperto. Eu lembro que, quando as minhas filhas eram jovens, e na prática do Evangelho no Lar, certa vez, chegou a hora do Evangelho, elas estavam com os amiguinhos lá fora. E aí eu chamei a hora do Evangelho. Disse, mãe, mas os nossos amigos estão aqui. Eu disse, qual o problema? Convido a participar. E aí elas foram lá fora e convidaram. E eles ficaram um pouco assim, porque sabiam que éramos espíritas. Sim, mas o que é que vai acontecer lá dentro? Vai baixar espírito? Eu disse, não, a gente vai fazer o estudo do Evangelho. E eles entraram, sentaram na mesa, mas assim, observando o rosto de cada um deles, eles estavam um pouco nervosos, temerosos. E aí nós fizemos a prece, fizemos a leitura, começamos a discussão, e tudo, e daqui a pouco estavam todos relaxados, tranquilos, conversando, discutindo. E aí no final nós perguntamos, e aí, o que vocês acharam? Foi muito bom, a gente esperava outra coisa, pensei que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, começaram a conversar. E aí perguntaram, a gente pode participar na outra semana? Sim, se quiserem, fiquem à vontade. E por um tempo, esses jovens ficaram frequentando a nossa casa, participando do Evangelho no Lar. E as conversas eram muito interessantes. Sempre que a gente falava de Jesus, daqui a pouco, um falava de um fato, de uma situação que tinha acontecido, de um momento que estava vivendo, e a gente ia conversando. Quase que a casa virava um centro espírita de jovens, porque eles estavam ali assistindo o Evangelho e participando conosco. Alguns deles até dizendo, seria muito bom se lá em casa fizessem isso. E aí a gente dizia a sugestão, conversa com seus pais, mas alguns deles, muitas vezes, até eram de outras religiões que não aceitavam, mas eles se sentiam bem. Então, convide o visitante a participar. Então, outra coisa, essa reunião, ela também pode ser realizada por uma pessoa só. Se você estiver sozinho em casa, não tem problema. Não deixe de realizar o seu evangelho por isso. Ou se você mora só, não deixe de realizar o seu evangelho no lar. Na verdade, nós nunca estamos sozinhos, né? Nós sempre contamos com a companhia dos espíritos amigos. Ou muitas vezes, alguns irmãozinhos que já estão no nosso lar, por razões diversas, que o Evangelho vai auxiliar muito essas criaturas no desprendimento, para que elas sigam em paz, para que a harmonia se estabeleça. E nos momentos que nós estamos vivendo hoje de pandemia, surgiu um outro formato bem interessante, conversando com uma amiga e ela dizendo que fazia sozinha. E que nesse momento de pandemia, com essas redes sociais em aberto, através do Google Meet, que era a ferramenta que ela estava estudando, ela começou a fazer o Evangelho no Lar com os filhos à distância. Então, naquele momento, os filhos se conectavam de onde se encontravam e ali eles faziam a leitura, faziam o Evangelho no Lar, no mesmo formato das reuniões de estudo que estavam sendo realizadas. Então, mais uma forma, mais uma sugestão para que a gente possa fazer o Evangelho, não deixar de fazer, principalmente se estiver sozinho, juntar-se às famílias, mesmo que estejam em pontos distantes. Então, vamos iniciar a reunião, já entendemos que é necessário fazer o Evangelho no Lar, já temos o dia, o horário, ótimo, então vamos iniciar a nossa reunião. Então, nós vamos iniciar fazendo uma prece simples, uma prece espontânea, mas isso não quer dizer que eu não posso usar uma prece que eu goste dela. Por exemplo, a prece de Cáritas, muitos gostam da prece de Cáritas. Não tem problema ser feita a leitura da prece. Contanto que, acompanhando a leitura, esteja também aquele sentimento, aquela intencionalidade de buscar essa conexão com Deus. Mas a prece espontânea, ela é sempre bem-vinda. E aí nós passamos a leitura da mensagem de um livro, ou em seguida
a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós estamos iniciando o Evangelho, é importante que a gente comece, como diz a história do começo, começar desde o prefácio, lendo um item ou dois, sempre em sequência. Então, a gente lê aquela sequência e discute entre todos. Permite que quem queira comentar, que quem queira falar, como entendeu, e nós vamos ver que, a partir dessa abertura, o Evangelho vai ficar bem mais compreensível, porque cada um vai trazer o seu entendimento daquela questão. E esses comentários devem ser breves, né? Não é um comentário longo que se estenda por muito tempo. E, principalmente, uma observação importante, não vamos deixar o horário do Evangelho para direcionar ensinamento moral às criaturas. Procurar um termo do Evangelho que fala, olha aí, está vendo o que o Evangelho está dizendo, e direcionar para as pessoas. O momento é de reflexão para cada um de nós. Não vamos aproveitar esse momento, porque com isso nós vamos afastar. Porque as pessoas vão perceber e naturalmente vão dizer, não, sabe, aproveita o momento do Evangelho para ficar acusando, para ficar julgando, e isso não é prática do Evangelho no lar, não é ensinamento de Jesus. E aí, quando a gente está finalizando, a gente faz vibrações pela fraternidade, pela paz, pelo equilíbrio de toda a humanidade, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, pela saúde dos nossos irmãos, pelos espíritos que estão desencarnando, pelos seus familiares que estão vivenciando essas perdas. Então, a gente vai fazendo as nossas vibrações envolvendo todos. Envolve o planeta, envolve os governantes, as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, as pessoas de rua. A gente vai fazendo a nossa vibração, pedindo pelo nosso lar. Vamos mentalizando harmonia e saúde para o corpo, para o espírito, pedindo a espiritualidade, amparo e proteção para os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas a quem nós desejamos alcançar com aquela vibração. E aí a gente encerra também com uma prece sincera, simples e espontânea, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos por todas as benesses recebidas em nossas vidas, por tantas coisas boas. Agora, é importante escolher um ambiente da casa que melhor acomode a família e os demais participantes da atividade. O quarto não é um bom ambiente onde estarão deitados porque alguém vai dormir. Então, um ambiente onde as pessoas estejam bem acomodadas, sem muito barulho, sem a televisão estar ligada, para que estejam todos concentrados naquele momento. Aí a gente coloca uma garrafinha com água, com os copos, para ser magnetizado pelos benfeitores espirituais, e essa magnetização pode ser a jarra e depois distribuída nos corpos das pessoas, ou pode já colocar água no corpo de cada um, para que a água seja magnetizada para cada um, de acordo com as suas necessidades. Uma experiência interessante que eu vivenciei com uma neta minha foi que, quando ela terminou de tomar água fluidificada, ela perguntou, o que tem nessa água? Aí eu disse, fluidos espirituais, são medicamentos que a espiritualidade coloca de acordo com as nossas necessidades. Aí ela levantou, foi na geladeira, botou um pouco de água, bebeu e disse assim, é diferente. Eu disse, o que é diferente? Ela disse, essa água que eu bebi aí, ela está com gosto diferente. Então, o próprio jovem quis testar aquela diferença. Você pegou essa água de onde? Eu disse, da geladeira. Não, mas ela não está igual à água que eu bebi na geladeira. Então, constatando aí que a espiritualidade tinha magnetizado a água para a necessidade dela. Outro ponto importante é a abster-se de comunicações mediúnicas. Mas eu sou médium, sim, mas aquele não é o momento de dar comunicações. Aquele é o momento de estudarmos o Evangelho de Jesus. Se por acaso acontece de alguém se envolver mediunicamente, vamos chamar a atenção da pessoa, convidá-la a voltar ao ambiente, ao momento, ficar atenta à mensagem, porque o momento não é de comunicações mediúnicas. E tanto antes, quanto durante, quanto depois da reunião, vamos manter uma conversação edificante. Vamos manter uma conversação elevada.
Então, finalizando aqui, o Espírito Emmanuel nos traz uma mensagem: o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. E nos diz: o homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. O espiritismo sem evangelho é fenômeno ou raciocínio. O fenômeno deslumbra, o raciocínio indaga. Descobrir novos campos de luta e pensar em torno deles não expressa tudo. Imprescindível conhecer o próprio destino. Não basta, pois, a certeza de que a vida continua infinita além da morte. É necessário clarear o caminho. Do evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. Então, meus amigos, com essas orientações que a doutrina espírita nos traz, vamos buscar essa realização em prol do nosso lar, da harmonia da nossa família. Então, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, por estarmos, graças a Deus, vivenciando essa experiência de vida aqui na Terra nesse momento, que tenhamos compreensão e entendimento das leis de Deus que se operam nesse momento em todo o planeta, e agradecidos a Deus, peçamos pelos nossos irmãos em humanidade que passam por dores, por sofrimentos, por perdas, pelos espíritos que estão desencarnando, retornando ao mundo espiritual, sem conhecimento da realidade espiritual, que eles possam sintonizar com o auxílio que se faz presente a todos os filhos de Deus. E que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, nos ampare a todos. Em seu nome, encerramos esse momento de reflexão acerca do Evangelho. Muita paz a todos. Obrigada, amigos, e até uma próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas.
Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.